amigos do Ceará RH, o 10ª edição, ano 2023, e nós temos o prazer de trazer conhecimento, trazer pessoas que impactam a realidade desse nosso cenário. E estamos aqui com o querido professor Luciano Melo. Ele vai ser o palestrante sobre liderança exponencial, o RH como empreendedor de pessoas. Eu queria chamar ele e apresentá-lo já com esse, querendo entender um pouco mais como é que a gente traz essa exponencialidade para a liderança, professor. Então, meu irmão, tudo bom, Moisés? Para mim é uma alegria bater esse papo nesse espaço aqui, literalmente anímico, né? Que a gente já se sente inspirado. E eu vou começar provocando a partir da tua pergunta, né? Eu faço muito paradoxo com a física quântica. Eu digo, quem disse que entendeu física quântica, quem não sabe nada do que é física quântica. Eu diria que a exponencialidade é isso. É um modelo de construção de pensamento que a gente não aprendeu como cultura. Toda a nossa lógica é linear, causa e efeito, ação, reação, reciprocidade. Então, a lógica do empreendedor é essa lógica da disrupção e é esse paradoxo entre a gestão, que cuida de comando e controle, mas o empreender, que é a folha em branco, né? É o lugar da arte, da construção do futuro. Então, é o lugar do sonhar. E a gente fala, mas não só o sonho como o princípio, né, literal, metafórico, mas esse sonho que se constrói a partir da nossa capacidade de transformar realidades. Então, é sobre essa abordagem que a gente vai trazer. E aí você fala da capacidade que nós, como seres humanos, temos de transformar a realidade, né? Como é que você vê isso? Como é que se começa isso? Como é que se pensa sobre isso enquanto ser humano? Legal. Eu gosto muito desse paradoxo. A arte é a minha fonte de estudo como geração de excelência, né? Porque a palavra arte tem a mesma raiz de aristocrata, de mérito, que é arité, que é a excelência de alguma coisa. Então, o lugar da arte, por natureza, é o lugar da transformação. Então, tudo nasce no olhar. O lixo, para a maioria das pessoas, é algo que é descartável, que não serve mais para nada. Aos olhos do artista, é matéria-prima para o vir a ser. Esse é o lugar da potência. Pelo olhar, nasce a possibilidade da transformação. Mas se eu não enxergo, eu só vou enxergar o desempenho, o passado, a história. Eu fico preso na tradição daquilo que sempre foi. No máximo, eu melhoro. Esse lugar do empreender, e por isso que eu faço esse paradoxo do sonhar, é o lugar da liberdade. Mas uma liberdade aplicada na construção de um fazer. E esse é o lugar, eu diria, nasce a partir do pensamento. Tem uma máxima que eu construí como um modelo de percepção do pensamento, que é: quem não muda sua mente, permanece semente. Então, libertar essa mente desse passado, e não é porque o passado não tenha sido bom, mas por respeito ao passado, temos que construir pontes para o futuro. E aí, como construir essas pontes, Luciano? Qual é a iniciativa, né? Qual é o gatilho, qual a centelha que a gente coloca no coração desse indivíduo para ela construir essas pontes? Para ser um líder exponencial, para, em vez de seguir, que eu imagino que quando você fala de exponencialidade, é seguir a cadência, né, de uma trajetória, você poder pensar perspectivas muito maiores, né? Como é que a gente começa tudo isso? Legal, cara. Primeiro é o paradoxo. Eu aprendi na minha vida com um grande mestre, os mestres que vão deixando sementes, que vão florescendo, né? Que a enxergar a vida sob a ótica do absurdo. Que é o olhar da poesia, não do poema, da poesia como percepção de mundo. Como dizia, né, Fernando Pessoa, existe poesia numa galinha atravessando a rua com seus pintinhos. Se a gente só olha a vida pelo senso comum, pela lógica normótica, não existe exponencialidade. A visão de resgatar esse novo no antigo não é novidade, a busca voraz por novidade, que a gente vê, né? A gente morre de indigestão pelo excesso. Não tem a ver com excesso. Tem a ver com um lugar de continente de tornar grande aquilo que pode gerar conexões futuras em rede. Então, o princípio não tem a ver com o grande desafio, cara. E talvez esse seja a maior dívida do passado. Mais uma vez, não como culpa, por mérito. É a gente estar cercado e prisioneiro daquilo que deu certo. E o nosso modelo de construção de crença é pragmático. Biologicamente, nós entramos em estado de autoproteção e a gente teme o palco.
O palco é o lugar do novo, da exposição dos riscos. Então, esse princípio da exponencialidade é mudar a lógica, não tem a ver com a probabilidade de acerto, mas com o impacto do meu acerto ou do meu erro. E mudar, desconstruir essa lógica é estar aberto para errar. E errar muito. Eu tenho uma máxima que eu digo, as empresas, uma das grandes ditaduras da herança desse passado, que eu reverencio e por isso quero transformá-lo, é a ditadura do sucesso. O problema não é o sucesso, mas é a ditadura que ele traduz. Então a gente convida as pessoas de sucesso para darem depoimentos. E ela só fala do sucesso. E elas só falam do sucesso. Mas, Luciano, muitos deles falam, dentro do sucesso, vários pequenos fracassos. Mas, como é da Disney, o final é feliz. Isso vai gerando uma cultura do medo de errar. Porque a gente quer sempre ter o sucesso como alvo. Mas o sucesso é a exceção à regra. Não é a regra da vida. Eu digo sempre nas empresas, faça o seguinte, você quer criar uma cultura exponencial? Rapaz, crie o prêmio, o fracasso do ano. E não é o fracasso que gerou um sucesso futuro, não. Os fracassos por tentativa de criar coisas novas. Porque eles trazem a semente da transformação. Vários vão dar errado. Que bom. Porque é por eles nós somos frutos dos erros biológicos da teoria da evolução. Nós somos frutos de erros. Mas esquecemos disso. E aí, Luciano, é interessante quando você coloca esse ponto, né, de que a nossa tendência é continuar fazendo as mesmas coisas, né? Como consultor de inovação, é uma das coisas que a gente mais começa a sensibilizar a organização. Olha, a organização é um anticorpo para a inovação. Porque a cultura, os processos, as pessoas, a liderança, o status quo, a governança, todo mundo vai lutar contra a mudança. E a gente não pode ser exponencial sem querer mudar. Eu imagino que é isso que você tenta nos trazer aqui, né? Então, se eu não criar dentro de mim a determinação de mudar, porque só eu quiser mudar, o sistema não vai ser favorável. Eu tenho que ser determinado para mudar. Se eu não construir isso dentro de mim, eu não vou mudar. E aí você traz uma característica importante, que é a gente ter a capacidade de apreciar as falhas, de apreciar os erros, né? Como é que os erros nos fazem melhor? Porque realmente quando a gente compartilha, se eu sentar com você e a gente compartilhar o que não deu errado, o projeto que não deu errado, a ideia que não deu errado, a decisão que não deu errado, muito provavelmente você vai ser muito mais, a gente vai gerar muito mais empatia um com o outro, do que você dizendo sobre a casa que comprou, sobre o carro que comprou, sobre o padrão de vida que você tem, porque essas coisas não têm convergência. Que ela vai provocar o quê? Uma animosidade. Cara, eu não cheguei nisso. O que se chama de inveja branca, inveja, né? Ah, eu tô com inveja branca. É politicamente incorreto 2 vezes, né? Porque continua sendo inveja. E branco por quê, né? Por quê? Por que será que é cor de pele? E aí é importante você considerar isso, porque eu ia perguntar agora para você qual é a sua reflexão de o que as empresas precisam fazer. Você já falou que um dos pontos é abrir esse espaço para os erros, né? Mas quando você fala da inovação, da transformação, do empreendedorismo, da capacidade de ser exponencial, o que a empresa pode fazer nos seus processos, na sua cultura? O que você enxerga que pode ser feito inicialmente para a gente construir essa transformação? Muito legal, cara. Essa, assim, eu vou fazer como o Marcelo Cortella. Você tem tempo? Só uma viagem para quem gosta dessa conversa. Cara, e você trouxe o cerne da questão, que é cultura. Eu gosto muito do sentido das palavras, porque as palavras são grávidas. Elas têm peso, identidade e qualidade, né? Atributos que adjetivam. E a gente foi se perdendo do sentido de cultura. Cultura vem de cultivar, cultivo, a terra. Literalmente, nós somos terra, tu és pó e ao pó voltará. E como terra, temos uma matéria primitiva. E reconhecer isso. Agora, para você transformar e mudar essas culturas, você precisa criar sucos na terra, arar essa terra, cortar a terra. Eu sempre falo, né, sobre o desenvolver.
é muito mais um desconstruir, retirar tudo aquilo que está gravado em nós. Que está envolvendo o indivíduo. E é um né? envolvendo, cara, colado, de eu não sei mais quem sou eu e quem é a cultura. Eu sempre brinco com esse conceito de cultura, eu estudo esse tema, trabalho com esse tema há mais de 20 anos. E a definição mais mágica, ou mais milagrosa para mim, do sentido de cultura, está no mestre da cultura popular, Iano Suassuna, no seu personagem Chicó. Quando ele diz, por que você fez isso? Eu não sei, só sei que foi assim. E tá ali, toda a cultura Tava gritando. impregnada. E você, eu me livrar de quem eu sou, cara, isso é uma dor profunda. Eu enquanto sujeito individual e eu enquanto sujeito coletivo. Primeiro, é um lugar de honrar isso. Reconhecer, acolher esse processo de luto mesmo. Porque às vezes a gente vai ter que mudar. Não, cara, eu preciso acolher. O próprio conceito do gestar, né? Existe uma semente que tem todo um potencial de geração de vida para que nasça aquele filho. Mas ela tem que ser gestada. Ela precisa passar por Ela essa precisa etapa, ser né? acolhida, ela precisa é preciso nutrir aquilo. No final da ponta, no estágio de nascimento, vem o que nós chamamos da contração, a dor do parto. E aí é expelir mesmo. Mas a gente faz tudo... Quebra a casca, né? A gente se perde nesses meandros, a gente entra em disputa de poder, de interesse, de medo, de vaidade, de ego. Então, esse processo de transformação cultural, ele tem que ser literalmente cuidado. A palavra cuidar vem de cura. Ressignificar a experiência, porque as pessoas não temem a mudança. Essa talvez seja a maior falácia que a gente constrói a respeito. Porque a mudança é a lei da vida. Nós mudamos o tempo todo. O que nós tememos? Se eu te oferecer agora um apartamento, um por andar na beira-mar, com vista para o mar, se eu mitigar todos os riscos, você está quitado, você vai receber já tudo. Tu muda ou não muda? Você pode até... Opa, peraí, daí tem... Qual é a pegadinha? Qual é o... Se eu te der a escritura, toda a segurança... Então as pessoas não temem a mudança. As pessoas temem o processo. O risco. Esse é o dilema. E uma das áreas que eu estudo, né, e aí eu estou me identificando muito contigo nesse universo da inovação, é a antifragilidade. Porque a antifragilidade é princípio biológico. Nassim Taleb, né, ele não criou, porque ele disse que ele cunhou a expressão. A antifragilidade é um princípio biológico. Ele diz que tem 3 grandes mazelas da humanidade: o açúcar branco, a farinha branca e o salário no final do mês. Isso nos matam como conceito, porque eu fico prisioneiro daquilo que eu recebo. Essa é a diferença de preço para valor. E nós nos construímos assim. Eu venho de uma família de servidores públicos. Meu pai, os irmãos do meu pai, todos, nós somos 5, todos os meus 4 irmãos são servidores públicos. Eu resolvi empreender. Até hoje, eu tive algum êxito na vida. Meu pai diz, no ápice dos seus 88 anos, que o único filho que ainda se preocupa é comigo. Porque a gente está numa cultura de segurança. É, né? Segurança. E a gente não se deu conta ainda que o maior risco hoje é não correr risco algum. Sem dúvida. Então, construir isso com muito respeito às dores, às experiências antigas, convidando ao próximo passo, como pessoas, como líderes, como equipes e como negócios. E aí a transformação se manifesta como um princípio da vida. E aí você fala de um processo, né, que é mais profundo, em que porque sempre que a gente vai ver a cultura, né, ela vem daquele planejamento estratégico que define valores. Palavras. E aí, o que está na moda, como é? Não, tem que ser obcecado pelo cliente. Tá bom, essa palavra é bonita, vamos colocar. Mas quando a gente vai para dentro desse outro olhar, né, um olhar mais profundo, o que eu quero ser como essência, né, empresarial, o que eu quero construir de fato, o que eu quero mudar de fato, como você acredita que nossas organizações, qual é a convergência que ela tem para esse pensamento hoje? Você acha que elas estão convergentes ou você acha que a gente precisaria fazer o quê para torná-las mais convergentes? Cara, muito obrigado pelas perguntas corajosas que você está me fazendo, e por honrar suas perguntas eu vou
beber na mesma fonte da verdade, né? Poucas empresas estão aptas para esse processo de transformação. Que a maioria das empresas sabe ou acha que precisa mudar por uma condição de fora para dentro. Por adaptação ao mercado. O Peter Senge, que é um cara assim, de um nível de profundidade, porque ele trata a biologia como um saber profundo, e as organizações são sistemas vivos, ele diz que não é que não exista problema de mercado, de concorrência, invasão chinesa, tem reinvenção do varejo global, cadeia logística, tudo isso continua sendo verdade. Mas ele diz que o que verdadeiramente aniquila as organizações são as doenças autoimunes. E é sobre isso. E ninguém começa um processo dessa natureza achando que sou eu que preciso mudar. Então, eu sempre, quando eu vou, a gente tem vários clientes dessa natureza, e eu trabalho com transformação cultural, mas eu vendo verdade. O sonho como inspiração, não como ilusão. Eu digo sempre, dos meus cabelos brancos, eu acredito em milagre. Mágica não, porque mágica é ilusão. E eu vejo muitos clientes vir com essa falácia, de transformar a cultura, de quão disposto você está de se transformar. Se você não está, amigo, vamos dar outro nome, vamos fazer outra coisa. Porque não... Falar de cultura é falar sobre você. Empresas familiares, ou gestores maiores, ou estruturas de poder que se alicerçam em práticas e prédicas do passado que perpetuam o presente. Não quer dizer que não vai dar certo, não. Mas alguns funcionam. Quem né? quer os sims, quer consequentemente os meios. Tem clientes que eu digo, cara, você não está preparado, você quer, de fato. Ele bota um monte de palavrinha lá, ética, o pessoal adora botar ética e valor de empresa. Autoresponsabilidade. Eu digo, cara, o que é ética para ti? Tu tá disposto a viver isso? Tu consegue conviver com isso de verdade? Eu ainda não dou conta de ver isso na minha vida pessoal plenamente. De algum lugar, a minha potência ética, pequenas coisas. Porque esse é o grande desafio. Não tem o que eu quero. Esse livro fala sobre isso. Integridade é a coragem de eu expressar naquilo que eu faço, aquilo que eu sou. De forma total, né? E aí vem o poder ser frágil, o poder não ser perfeito. Cara, eu só dou conta de ir até aqui agora, ok, mas eu não vou afirmar uma cultura que eu não... Porque vira um tiro no pé. Os programas de cultura que eu vejo, desse modelo que a gente vê muito mais para fora, não como marketing, mas como publicidade, palavras bonitas jogadas ao vento, que não são fecundas, porque não tem verdade na experiência. Então, o maior desafio desse processo é quão disposto eu estou, porque cultura tem a ver com gente, com matéria orgânica, matéria viva. E aí, irmãos, é fluxo, Luciano, é filme. Rapaz, que profundo isso, né? Quando você diz que ninguém muda a cultura sem mudar a si próprio, né? Ninguém busca essa nova organização sem querer ser esse novo. Acho de uma reflexão muito importante para esse momento que a gente está vivendo, né? Em que tudo tem que ser novo, tudo tem que ser ágil, tudo tem que ser tecnológico. E muitas vezes isso não é de dentro, né? Isso é sistêmico, casca, né? né? Por conta do mercado e de toda a sociedade. E aí eu queria... essa conversa iria bem longe. Bem longe. E é regada por um vinho, então. Mas, você com seu vinho, eu com a cerveja, seria muito ainda mais profundo. Mas para encerrar nesse momento, né, você vem aqui colaborar conosco, trazendo um olhar mais sensível para o ser humano, né? Eu entendo que você aqui se preocupou muito em colocar o ser humano como centro da conversa, né, do entendimento. Quais são suas colocações aí? O que você deixa para o nosso Ceará RH? O que o ser humano precisa... Qual é o passo que o ser humano precisa desenvolver para ser esse agente da mudança? Homem, se as tradições religiosas, espirituais, filosóficas em milênios não conseguiu responder isso, você quer que eu responda? Você tem certeza? Vamos usar pelo menos nossos... Não, cara, assim, tem uma máxima que eu acredito muito, que é a base epistemológica desse livro. Eu acho que, trazendo isso para o mundo do trabalho, né, que é esse espaço que nós estamos aqui militando, é a base de construção aqui. Nós não somos o que fazemos. Nós devemos buscar expressar quem somos naquilo que escolhemos fazer. Eu acho que isso, para mim, é esse lugar na vida
qual a melhor versão de mim que pode estar a serviço. E não é do ponto de vista piegas desse projeto, dessa ação. E eu vou errar, mas é um lugar de consciência da minha plenitude, inclusive do meu não saber. E a partir daí, esse é o paradoxo. Porque, de fato, nós somos quem nós buscamos ser. Então, nós somos um vir a ser. O maior desafio, qual é a nova versão do Luciano? A gente celebrar, e só nasce o novo se eu jogar o velho. Então, eu celebrar as perdas, que são os momentos mais férteis da nossa vida. Se você olhar, você trabalha com inovação. A gente volta ao começo dessa história, né? Se a gente não entender que tem que ter um espaçozinho pra gente celebrar as perdas, né? Aquilo que não deu certo, aquilo que a gente tentou. Do luto. Isso. Eu acho que aí fica a lição dessa nossa conversa aqui, né, Luciano? Que a gente possa não ter um olhar só para o status, né? Só para o que nos impacta do ponto de vista de expectativas, mas que a gente possa olhar para o que a gente está fazendo, o que está dando errado e o quanto aquilo está nos levando para um lugar melhor. Nossas organizações, a nós mesmos. Obrigado, Luciano. Legal, obrigado por estar conosco. Obrigado por complementar esse nosso momento aqui. Nós do Ceará RH somos mais gratos. E somos melhores porque tivemos essa conversa aqui. E eu também. Obrigado por me inspirar. Né? As perguntas, muitas vezes, inspiram muito mais do que as respostas. Então, você me inspirou. Gratidão, querido. Obrigado. Até a próxima, Luciano. Obrigado, amigos. Oh. Até a próxima. Daqui a pouquinho a gente volta.